Bom dia a todos e todas. Bem-vindos ao webinar Sharing Economy na área da mobilidade e dos materiais de construção para as cidades inteligentes, promovido pela AAPI, Associação Ação para a Internacionalização, no âmbito do projeto Sharing Economy, apoiado pelo Centro 2020. O objetivo da manhã de hoje será, sobretudo, a partilha de informação e de experiências no que diz respeito ao desenvolvimento de ideias e criação de negócios na área da mobilidade e dos materiais de construção para as cidades inteligentes, tendo por base a economia de partilha. O projeto Sharing Economy tem como objetivo estimular o espírito empreendedor de jovens qualificados e de empresas já existentes para a criação de novos negócios, tendo por base sempre os princípios da economia de partilha. Contando para isso com inúmeras atividades de apoio aos empreendedores, tais como webinars de capacitação para os diferentes modelos de negócio, tal como o presente webinar. Relembro que iremos desenvolver 4 webinars. Os próximos 3 serão no dia 10 de novembro, na área de retalho e serviços, 15 de novembro, para a área de turismo, alimentação e indústria da hospitalidade e, por fim, 17 de novembro, para a área de entretenimento e cultura. Relembro a todos aqueles que ainda não se inscreveram nos próximos 3 eventos, que têm a oportunidade e que o deverão fazer. Teremos ainda 4 ateliês de inovação, cada um composto por 4 dias de design thinking, co-criação e trabalho com os empreendedores. Teremos webinars de capacitação na área da gestão, mentoring individual e apoio à elaboração de planos de negócio, entre outros materiais informativos que vão sendo produzidos ao longo do projeto. Relativamente aos ateliês, estes são uma oportunidade única para os empreendedores poderem trabalhar e desenvolver as suas ideias de negócio junto de um conjunto de especialistas de diferentes áreas. Convido toda a gente a visitar o site do Sharing Economy, em sharingeconomy.api.pt, e a consultar o evento e inscreverem-se nos ateliês. São 4 ateliês que irão ocorrer em 4 zonas diferentes da região centro, pelo que deverão escolher a zona que mais vos convém. Antes de darmos início às intervenções, relembro que no final desta sessão irá haver um espaço dedicado para respostas a questões e dúvidas que possam ter. Convido-os, desde já, a irem colocando as questões e a endereçar a questão para o orador que pretendem, à medida que vão surgindo, por escrito na funcionalidade Q&A. Após ouvirmos todos os oradores, iremos então dar resposta às questões que tenham colocado durante a sessão. Para dar início a este webinar, vamos passar a palavra ao Presidente da API, Paulo Lopes. Obrigado a todos. Eu se calhar fazia só um compassinho de espera para ver se de facto entram aqui mais alguns participantes. Eu não sei até se não... Aqui só um bocadinho. Pronto. Portanto, muito obrigado aos nossos oradores de hoje. Portanto, Afonso, Ricardo, ainda a Joana também, que vai também fazer aqui uma intervenção inicial, e de facto aos participantes que estão aí desse lado e que se inscreveram neste primeiro webinar, como já foi referido, é o primeiro de 4, onde vamos falar hoje então de mobilidade e materiais de construção no sentido das cidades inteligentes. Feitas as boas-vindas, vou só enquadrar um bocadinho a associação e porque é que uma associação de internacionalização de facto está a promover este projeto de empreendedorismo. Portanto, a API é uma associação nacional com sede em Leiria e de facto nós entendemos primeiro que ao trabalharmos com empresas já com alguns anos no mercado, apoiamos-las a internacionalizar. Com os empreendedores, de facto, tentamos incutir o espírito da internacionalização desde o primeiro momento. É essencial as empresas hoje nascerem com esse ADN de internacionalização, que não seja no primeiro momento, mas que esteja totalmente no plano e na estratégia fazê-lo. O mundo é global, não significa que também nasçam logo para o mundo, mas existe pelo menos uma União Europeia que de facto temos que aproveitar todas as vantagens que isso traz. Há mercados muito interessantes, depois claro que adaptados ao negócio de cada um, mas de facto é uma oportunidade imensa explorar os mercados externos. Este projeto é direcionado a quem de facto tem aí uma ideia que ainda não avançou para negócio, e nós vamos estar cá
até ao próximo ano, a apoiar nas várias fases de maturidade da ideia para gerar efetivamente empresas sustentáveis. Portanto, vamos ter estes webinars, que são 4, como já foi referido, sobre vários setores de atividade, no sentido de despertar e até, quem sabe, criar novas ideias de negócio. Mas depois vamos ter os ateliês, e é isso que eu vou aproveitar aqui um bocadinho este tempo para falar dos ateliês, que são de facto um ponto muito importante neste projeto. Os ateliês, estamos a falar de ações presenciais que vão ser desenvolvidas em 4 zonas diferentes da região centro, permitindo assim estar mais perto dos possíveis empreendedores, dos futuros empresários, e dessa forma conseguirmos dar uma maior acompanhamento e uma maior atenção a cada um deles. Isto estamos a falar de ações de 4 dias, portanto são ações muito, muito direcionadas, muito pensadas, muito estruturadas, com consultores e formadores excelentes. Portanto, eu desafio todos, de facto, a inscreverem-se nesses ateliês. Todos aqueles que desse lado têm pequenas ideias e que, de facto, se calhar é o momento, e através deste apoio que vamos dar através dos ateliês e depois até também de mentoring individual, conseguirmos, de facto, criar essas ideiazinhas, que são ideias que estão umas numa gaveta, outras num bloco de notas, outras simplesmente na cabeça de cada um, mas que tem que se dar o clique e aproveitar este apoio. 100% gratuito, portanto os ateliês são gratuitos, o mentoring individual posterior aos ateliês também é gratuito. Vamos ter o apoio à construção do plano de negócios também, portanto é um apoio, portanto isto é um projeto cofinanciado, são os fundos da União Europeia que de facto, que agora até estão na ordem do dia, face àquilo que foi a intervenção do nosso Presidente da República. De facto não só importa executá-los, como importa executá-los bem. E aqui temos um projeto que pode, de facto, ser um exemplo de boa execução, em que vamos apoiar empreendedores a criar negócios que vão criar riqueza no país e vão criar emprego. E com isto termino esta minha intervenção inicial. Espero que, de facto, o webinar seja produtivo, que os nossos oradores com certeza vão transmitir aquilo que é o contacto real da realidade da economia de partilha, que é essa a temática principal deste projeto, com exemplos concretos, e que estimulem aí desse lado, de facto, a avançarem com as vossas ideias e torná-las negócios viáveis. O empreendedorismo hoje não é só para jovens, é para jovens e menos jovens, todos podem ser empreendedores, mesmo quem já tenha empresas, seja já um empresário com provas dadas no mercado, pode ser empreendedor noutras áreas de negócio, dentro de outras formas de fazer negócio. Portanto, quem é empresário também continua a ter esse papel de empreendedor constante. Portanto, este projeto é para todas as tipologias de empreendedores, e estamos cá para ajudar. Também, se não o fizeram ainda, subscrevam a newsletter do projeto, que também é uma forma de irem tendo conhecimento de todas as ações que vão sendo realizadas. E com isto termina a minha sessão, agradecendo a todos uma vez mais a vossa presença. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Antes de passarmos aos testemunhos das empresas, iremos ouvir Joana Santos, consultora sénior da CH Business Consulting, que nos irá elucidar sobre as oportunidades de empreendedorismo na economia da partilha para cidades inteligentes. Joana, tens o micro. Já está. Em primeiro lugar, agradeço mais uma vez à API a oportunidade de estar aqui, salvo o painel, e cumprimento todos que nos estão a assistir. Muito bom dia. Essencialmente, queria-vos falar do trabalho que está a ser feito a montante destes webinars. Como já foi referido, foi feito um estudo de caracterização do modelo económico de Sharing Economy e foram também elaboradas fichas de Business Intelligence setoriais sobre a economia da partilha,
e que acreditamos que podem ser, de facto, um instrumento precioso para inspirar novos negócios. Elas podem ser consultadas, quer as fichas, quer o estudo, no website do projeto, mais uma vez, sharingeconomy.aapi.pt. Foram elaboradas 15 fichas setoriais de Business Intelligence, que estão alinhadas com as temáticas destes webinars. Portanto, temos um grupo de fichas relativas a cidades inteligentes, um grupo de fichas relacionadas com os negócios de retalho e serviços, depois turismo e indústria da hospitalidade, e também na área do entretenimento, multimédia e na área da cultura. Concretamente, no que diz respeito à temática deste painel, as cidades inteligentes, foram elaboradas 5 fichas de Business Intelligence, nomeadamente cidades inteligentes, também agora denominadas como Sharing Cities, mobilidade partilhada, outros serviços de mobilidade, projetos sociais e ambientais e uma ficha relativa a projetos na área imobiliária. Estas fichas foram organizadas de forma a poderem apresentar os modelos de negócio em que se encontram ou que seguem maioritariamente os negócios nestes setores, de que plataformas se servem, quais são os parceiros-chave, como é que podem encontrar receitas, etc. Foram também dados exemplos de produtos e serviços dentro de cada setor que podem ser disponibilizados através de negócios da economia da partilha nestes setores, e também quais são as janelas de oportunidade ou que oportunidades de negócio ou que conjunturas é que estes negócios podem aproveitar e a quem se dirigem, qual é o mercado-alvo que estes negócios devem dirigir-se. Apresentamos também aquelas que consideramos ser as competências aconselháveis e os recursos necessários para negócios nestes domínios, nestes setores, e por fim um conjunto de casos de sucesso com a apresentação de empresas e organizações que trabalham nesta área de atividade. No caso concreto das cidades inteligentes, que é o tema que nos traz cá hoje, a aplicação da Sharing Economy à gestão urbana apresenta inúmeras oportunidades para se construir um ecossistema mais ágil, mais colaborativo, que aborde os desafios das cidades e que aborde esses desafios com um compromisso para a sustentabilidade, para a coesão social, para a saúde, para mais emprego verde e sempre pensando nas gerações futuras. Encontramos neste domínio e nestas áreas das cidades inteligentes projetos que estão direcionados concretamente para estes desafios e que dizem respeito a envolver mais os cidadãos das cidades nos modelos de governança. Tudo que tem a ver com gestão de energia, gestão da água, gestão de energia, ou seja, todo o tipo de negócios que tenham como foco poder contribuir de alguma forma para mitigar estas problemáticas ou para tornar o uso destes recursos que são particularmente significativos nas cidades mais eficiente. Também podemos encontrar negócios direcionados para o desenvolvimento de plataformas de governança que permitam uma maior partilha na gestão urbana, um maior envolvimento dos cidadãos e assim construídos sobre tecnologias abertas em que todos possam participar. Também muito importantes das cidades inteligentes e com claras oportunidades em termos de novos negócios de sharing economy são os projetos sociais e ambientais. Estes negócios, no fundo, aproveitam o poder da internet, o poder da digitalização, o poder das plataformas para fazer a conexão entre partes e para promover determinadas causas, envolvendo a comunidade e trazendo-a na resposta a essas plataformas. Na resposta a essas problemáticas, peço desculpa. Estas plataformas normalmente estes negócios normalmente têm um grande propósito
seja ele social ou ambiental. Não quer dizer que não possam ter também lógicas comerciais, mas estão essencialmente orientados para promover determinada causa e promover determinado projeto de cariz ambiental ou social. Depois temos também, neste grupo de fichas de Business Intelligence relativos às cidades inteligentes, alguns negócios que são orientados para a mobilidade e, essencialmente, podemos encontrar, e fizemos referência nas fichas de Intelligence, a negócios de partilha de viagens, que essencialmente servem-se de plataformas e aplicações que os clientes requerem uma viatura, essas viaturas têm motoristas e, no fundo, a plataforma coordena o serviço que é pedido pelo cliente e o motorista. Normalmente são envolvidas entidades privadas, os carros particulares, que são dirigidos pelos seus donos, que trabalham naquilo que é conhecida como a economia gig. Eu creio que este modelo da mobilidade partilhada é muito conhecido, não é? Houve aqui algumas empresas que têm não só muita notoriedade, como também conseguiram uma grande adesão, e portanto será certamente um modelo de negócios que é mais conhecido. Para além da mobilidade partilhada das viagens em si, também há negócios que podem estar orientados para a partilha dos carros. Os negócios da economia da partilha servem-se então de plataformas através das quais os clientes podem alugar viaturas, e neste caso, em vez de terem um motorista, são eles próprios a conduzir esse carro. Este modelo da partilha de carros afasta-se dos modelos tradicionais de renting automóvel, porque, por um lado, permitem que o automóvel seja alugado pelo período de tempo necessário, com muito menos burocracias, e podem envolver também modelos peer-to-peer, ou seja, é dada a possibilidade, em algum tipo de negócios, de os proprietários dos veículos porem no mercado as suas próprias viaturas e, enfim, conseguirem desta forma rentabilizar também esses ativos. São, portanto, projetos e negócios que se afastam do tradicional por este envolvimento de bens privados com capacidade ociosa e por terem uma carga menos burocrática e serem também alugados, não digo ao minuto, mas à hora, é possível. Depois, ainda dentro da mobilidade, agrupamos um conjunto de negócios que se servem da mobilidade, digamos assim, e que prestam outro conjunto de serviços. Esses serviços podem dizer respeito a serviços de entregas, um modelo de negócio que ganhou bastante vitalidade no período pandémico. Essas entregas podem ser de refeições, podem ser de compras de supermercado, podem ser de farmácia, etc. Também podemos encontrar negócios de remessa, ou seja, são plataformas que cruzam necessidades de determinados bens ou artigos chegarem a uma determinada zona e pessoas que, no fundo, vão para esses destinos e que, desta forma, podem fazer essas entregas e rentabilizar, ou pelo menos conseguir alguma compensação para o custo dessas viagens. Tem havido alguma expansão deste conceito em formatos muito engraçados. Por exemplo, é possível neste momento fazer entregas para outros países, aproveitando o espaço disponível nas bagagens de quem vai viajar, que através destas plataformas se cruza quem vai fazer essa viagem e quem tem a necessidade de entregar determinado artigo noutro país, e que desta forma o faz chegar através da disponibilidade de uma pessoa particular. Portanto, é no fundo o grande diferencial desses serviços de mobilidade, é trazer toda a gente para o mercado, é poder rentabilizar bens e ativos e viagens que não são completamente exploradas, ou que as capacidades e o tempo das pessoas
não está totalmente ocupado e que, portanto, pode ser trazido para estes negócios. Também, dentro da mobilidade, têm surgido, sobretudo nas grandes cidades, e com inúmeros exemplos por esse país fora, se calhar de uma forma mais vincada em Lisboa, no Porto e de outras cidades portuguesas, plataformas que possibilitam e negócios que possibilitam os veículos ligeiros sejam usados pelas pessoas nas suas deslocações diárias. Estamos a falar da partilha de bicicletas, da partilha de motobicicletas, na partilha de trotinetes. Há grandes oportunidades, porque de facto este tipo de veículo mais ligeiro possibilita, por exemplo, complementar uma viagem de comboio e depois deslocar-se na cidade desta forma, e também porque uma grande parte dos municípios investiu em infraestruturas que permitem de uma forma mais fácil, pistas, passeios, áreas, permitem de uma forma mais fácil utilizar este tipo de veículos. Outros serviços de mobilidade também podem ser negócios que estão relacionados com lugares de estacionamento e que disponibilizam espaços de estacionamento, sejam garagens privadas, sejam parques privados que não estão totalmente ocupados, possibilitam, normalmente é através de assinaturas, de subscrições, que as pessoas tenham em qualquer lugar um sítio destinado à sua viatura, poupando assim tempo. Permitem de igual modo quem tem estas garagens, quem tem estes lugares vagos, que os possam rentabilizar. Também interessante são os serviços de estacionadores particulares, manobristas, ou também chamados valet parking, que são pessoas que estão disponíveis para estacionarem o nosso carro. Por exemplo, se fizermos uma viagem de avião, em que os aeroportos ou têm parques muito longe, ou têm parques muito longe e nos fazem perder muito tempo, em que muitas vezes é muito demorado usar transportes públicos, nós podemos encontrar-nos num aeroporto com um destes prestadores de serviços que pega na nossa chave de carro e nos estaciona o carro no lugar que nós indicarmos, e quando regressarmos da viagem está à nossa espera com o nosso carro para que possamos continuar com ele. Portanto, é também um negócio interessante e diferente. Por fim, também há negócios que aproveitam uma rede de prestadores de serviços especializados, neste caso na área da mecânica, e que podem fazer serviços de reparações, pequenas reparações que não precisam de oficina, on demand e onde o cliente assim o desejar. Portanto, em vez de estar a perder tempo e a deslocar-se para uma oficina, os próprios mecânicos se deslocam ao lugar que nós indicarmos. Portanto, são modelos que têm a grande vantagem de trazer para o mercado ativos que não estavam a ser plenamente utilizados, trazem para o mercado pessoas que têm tempo disponível para fazer esta prestação de serviços e, portanto, advogam, e muito bem, vantagens do ponto de vista também da sustentabilidade, da pegada de carbono, portanto, negócios que rentabilizam o tempo, que rentabilizam os ativos e que, portanto, são bons também na perspectiva ambiental. De uma maneira geral, estes negócios geram receitas através de cobranças de taxas de serviço e, portanto, são negócios interessantes. Alguns negócios na mobilidade automóvel são mais exigentes porque podem envolver inovações tecnológicas do ponto de vista automóvel ou exigir até parcerias com grandes marcas que estão quase todas envolvidas neste tipo de negócios.
Fizemos ainda uma última ficha neste grupo das cidades inteligentes relacionada com a área da imobiliária. Os negócios que estão associados à imobiliária e que dizem respeito à economia da partilha pautam-se essencialmente um melhor aproveitamento do espaço disponível. Esse espaço pode ser para muitas funções. Pode ser para morar, pode ser espaço para trabalhar, pode ser espaço para arrumar tralhas, pode ser espaço para estacionar. Portanto, há uma panóplia de oportunidades, sobretudo em cidades e em lugares onde o espaço é escasso e que, portanto, trazendo um conjunto de bens, de prédios, de espaços disponíveis para este mercado, é possível a sua rentabilização. Estas plataformas, essencialmente, fazem a ponte entre todos aqueles que têm essas propriedades e esse espaço livre e alguém que precisa deles. Como em todos os negócios da economia da partilha, o facto de serem peer-to-peer e trazerem para o mercado os espaços privados ou bens que são subutilizados e que permitem a sua rentabilização, são de facto os principais fatores diferenciadores neste tipo de negócios. É importante nestas áreas também conseguir chamar esses proprietários, esses detentores desses bens, tornar um modelo que seja atraente, que seja win-win para todas as partes. Essencialmente são estas as fichas que fizemos relativas às cidades inteligentes, que vos convidamos mais uma vez a conhecerem. E vamos ter a oportunidade de conhecer na primeira pessoa alguns negócios nestas áreas e por isso resta-me agradecer a vossa atenção e dizer que estou ao vosso dispor na fase de perguntas e respostas. Muito obrigada. Muito obrigado, Joana. Vamos agora dar início à partilha de experiências por parte de diferentes empresas. Estas empresas irão falar-nos um pouco sobre motivações para o projeto, como surgiu a ideia de negócio, qual o contributo da empresa dentro destas temáticas das cidades inteligentes, como foi o processo de lançamento do seu negócio, os primeiros tempos, como está a correr o negócio e as perspectivas futuras, o que destacam como mais importante em termos de aprendizagens para que possam partilhar connosco e também que conselhos dariam a futuros empreendedores que pretendem lançar o seu negócio nesta área. A primeira empresa desta manhã será a WeGoShare, aqui representada por Ricardo Costa. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite da CH Business Consulting para vos poder falar um bocadinho sobre o que é o WeGoShare e o que queremos contribuir para a mobilidade em cidades inteligentes. Fazendo aqui uma pequena pausa, fazer a apresentação da empresa. A WeGoShare surgiu já há alguns anos com o objetivo de dar suporte a sistemas de bicicletas partilhadas. Isto não é algo novo, ou seja, os sistemas de bicicletas partilhadas já existiam, inclusive em Portugal, mas havia uma visão em que os sistemas teriam de evoluir, quer a nível de operações, quer a nível da infraestrutura IT. E foi assim que a WeGoShare surgiu, através também de contacto com um parceiro internacional, para fazer essa operação a nível nacional, em algumas cidades, já poderei depois falar em alguns casos particulares, e também fazer essa evolução do IT, ou seja, fomos sempre atuando em duas frentes, uma mais visível na rua e outra mais em background, como estamos a falar. Foi assim que surgiu esta ideia de negócio, ou seja, vamos atacar a mobilidade como vamos promover a mobilidade através do sistema de partilha de bicicletas. Para isso vamos precisar não só de colocar as bicicletas na rua, mas também fazer a operação, de fazer a própria construção do sistema de bicicletas partilhadas. Não basta despejar e esperar que elas andem, apesar de existir ainda algumas abordagens nesse sentido. E foi daí que tudo começou.
Sendo que, neste caso, e quando estamos a falar das cidades, o lançamento do negócio tem de ser sempre através dos concursos públicos, ou seja, ou através de entidades privadas, ou através, se estivermos a trabalhar com entidades públicas, tivemos de ir sempre atrás dos concursos públicos, e foi assim que fomos começando a lançar alguns projetos, desde Lagoa, no Algarve, Almeirim, Purus, mais no centro, Figueira da Foz, que será o que eu gostaria de falar aqui um bocado em mais detalhe. Foi assim que começámos a lançar pequenos projetos que nos foram permitindo aprender o que queríamos aprender, colocar em prática o que já tínhamos aprendido e ir sempre evoluindo a nossa forma de trabalhar, ou seja, não ficar só parado na operação, mas também ter uma equipa de IT por trás para fazer essa evolução. O sistema tem de crescer, não pode ser algo estanque, algo parado, tem de estar constantemente em evolução, em mudança. A nível desse primeiro tempo de atividade, como falei, lançámos alguns sistemas, lançamos o sistema da Figueira da Foz, bem ou mal lançámos no início de 2020, ou seja, foi algo em que colocámos o sistema a rolar, e quando as pessoas estavam a habituar o sistema, foram todas mandadas para casa. Foi complicado esse primeiro ano, mas consideramos que foi um ano muito bom, tendo o sistema sido até reconhecido com o prémio 5 estrelas. Foi um ano muito bom, e o objetivo dessa primeira fase na mobilidade da Figueira foi na ótica mais turística, ou seja, inicialmente o sistema foi pensado para cobrir a área turística da cidade, ou seja, a frente marítima, estender um bocadinho junto ao rio para a estação dos comboios, e depois apenas 2 estações, digamos assim, mais centrais. E quando a cidade começou a ter a noção da utilização do sistema e do potencial do sistema para a mobilidade urbana, não só turística, mas sim dos seus residentes, decidiu então avançar com uma extensão do projeto para a criação de mais estações, ou seja, neste momento elas são 7 estações e estão em ideia de expansão mais estações para o interior, ou seja, para fazer essa mobilidade das pessoas que vão trabalhar, seja nas zonas residenciais, seja nas zonas de serviços, ou seja, fugir um bocado do que é a frente marítima da Figueira da Foz, com os seus hotéis, com os seus restaurantes, com a estação, com os seus pontos turísticos, mas também promover essa mobilidade para quem no dia a dia anda na cidade. E aí é que faz muito crescer estes sistemas. São as pessoas que no dia a dia andam na cidade e que veem, neste caso, a bicicleta, elétrica ou não, nós atuamos com os dois modelos, que veem na bicicleta uma alternativa ao automóvel. Sabemos, e é a primeira grande dificuldade, são as críticas que não dá para todos, ou porque chove, ou porque é subir, ou porque tem os filhos à escola. Nós entendemos e nunca quisemos que desse para toda a gente. O que queremos é colocar mais uma opção em cima da mesa, seja para quem mora, seja para quem chega à Figueira, ou seja, quem chega à Figueira, se chegar ao terminal rodoviário ou à estação dos comboios, tem uma estação de bicicletas que poderá usar a bicicleta para se deslocar para o seu local de trabalho, para o seu local de estudo. Portanto, poderá ter essa facilidade e não ter a preocupação de ter de levar mais um carro para a cidade. A nível do negócio, focando um bocado na questão da Figueira, da Foz. Nestes últimos, o sistema foi lançado no início de 2020, está quase a terminar o 3º ano. Foram feitas quase 50 mil rotas, ou seja, 50 mil utilizações das bicicletas, sendo 17 mil este ano, e já foi percorrido um total de 164 mil quilómetros, 150 mil já este ano. São muitos quilómetros de bicicleta na Figueira. Para terem uma noção, nós temos do parque das 65 bicicletas, 5 delas já estão acima dos 5 mil quilómetros percorridos.
a maioria das viagens sendo na frente marítima, temos essa noção, daí queremos agora expandir. Portanto, consideramos que o sistema teve muito boa aceitação por parte quer dos residentes da Figueira, quer da população que se desloca na altura de férias à cidade. Teve muito bem essa aceitação. E temos também essa visão de outros sistemas, como por exemplo Lagoa, como Almeirim, apesar de sistemas mais pequenos e não tanto turísticos, Almeirim e Corujo, por exemplo, temos a noção que as pessoas passaram a utilizar as suas bicicletas em algumas deslocações diárias. E sempre foi esse o nosso objetivo, de colocar a mobilidade nesses termos. A nível da Figueira, fizemos também um projeto piloto com um parceiro de colocar trotinetes elétricas. Sabemos que o público-alvo não é o mesmo, sabemos que não é o mesmo e seria mais para o lazer. Correu muito bem durante o verão, estamos a aguardar novas oportunidades para colocar não só na Figueira, mas também noutros sistemas. E isto, as trotinetes, fez-nos ver, neste caso, abrir os olhos para uma questão que é a mobilidade não pode estar fechada e centrada só numa opção. Daí, e agora puxando um bocado a temática das perspectivas futuras, o que a WeGoShare vê como a gestão da mobilidade numa cidade não é colocar um sistema de gestão, seja de bicicletas partilhadas, seja de scooters, seja de carros, mas sim criar um ecossistema, que nós podemos chamar um guarda-chuva, digamos assim, criar um ecossistema em que qualquer sistema de partilha se possa ligar lá e o munícipe, o turista naquela cidade, não tenha de fazer múltiplos registros, não tenha de ter múltiplas contas, ou seja, tem uma conta do sistema de mobilidade da cidade, não é a bicicleta, não é a trotinete, é o sistema de mobilidade da cidade, e depois decide o que é que vai utilizar, se quer deslocar de bicicleta, se vai de trotinete, se precisa de uma carrinha de carga numa ocasião em particular. Ou seja, e este sistema, além de dar ao utilizador uma unificação de acessos, permite também à cidade fazer uma gestão do parque de viaturas partilhadas, e não é só viaturas, nós podemos entrar aqui em casos de, por exemplo, parques esportivos, acesso a campos de pádel, acesso a campos de bola, acesso mesmo a piscinas, cacifes, a Câmara pode disponibilizar cacifes, por exemplo, cadeiras de rodas para pessoas com mobilidade reduzida, alguém que vai de viagem e depois até quer aproveitar uma cadeira de rodas para passear na cidade, ou uma cadeira de rodas elétrica, que naquele momento não tem. Ou seja, tudo isto, o objetivo é que seja o mais abrangente possível, e quem quiser operar nessa cidade, fazer essa integração para ser mais uma opção em conjunto, não uma opção em paralelo. Portanto, neste momento, é essa a perspectiva da WeGoShare, é isso que a WeGoShare está a trabalhar, foi isso que a WeGoShare foi aprendendo e apreendendo das conversas que foi tendo com as pessoas responsáveis das diferentes câmaras, ou seja, que viam um grande receio em que as câmaras ou as cidades começassem a ser bombardeadas, passa a expressão, com bicicletas, com trotinetes, que elas se dotassem um bocado ao abandono, e vamos vendo as notícias de Lisboa, que muitas vezes são as críticas às trotinetes porque elas estão abandonadas no passeio, ou porque as bicicletas ocupam lugares no passeio. Portanto, esse receio de algumas câmaras levou a que a WeGoShare entendesse e decidisse dar este passo da criação do tal sistema genérico, em que as cidades vão fazer essa gestão. Outra vertente que foi também analisada e que também aprendemos é a questão económica, ou seja, quer queiramos, quer não, alguns sistemas desses são engraçados para se experimentar, uma vez, duas vezes, mas são caros para usar na base diária. E então o que muitas vezes existem financiamentos das próprias câmaras, em que elas querem ser as câmaras a controlar qual é que é o custo para o município, sendo que elas vão assumir a restante fatia do bolo para
para com os operadores. E neste sistema, na nossa visão, este sistema vai permitir fazer essa questão da subsidiação, a Câmara decidir quanto é que o município irá pagar, parte do total, zero, de acordo com diferentes regras, e, em acordo com o operador, a Câmara subsidia essa operação. Dessa forma, consegue que o sistema seja utilizado, não está só na cidade a fazer de mobiliário urbano estático, ou seja, fomenta essa utilização dos seus municípios, dos seus turistas, dos diversos equipamentos que vai disponibilizar. Neste momento existe uma grande abertura das câmaras para isso, existe um grande interesse, e não só das câmaras. Porquê? Porque cada vez mais as câmaras estão-se a juntar em grupos, sejam as comunidades intermunicipais ou outro tipo de associações, de maneira a ter maior capacidade de investimento, maior capacidade de aquisição, e criar também um projeto ou um serviço que possa ser intermunicipal e que possa servir também de deslocação intermunicipal, porque existe sempre muita pendularidade entre municípios e municípios vizinhos. Pessoas trabalham num, mas moram no outro, escolas. Portanto, existindo esses serviços intermunicipais, em que alguém que mora num município sai de casa, apanha uma bicicleta, vai para a estação de autocarros, apanha um autocarro, sai no município ao lado e pode apanhar uma bicicleta para o seu emprego, tudo dentro do mesmo ecossistema, será o ideal. Será por aí que podemos crescer, fomentar a mobilidade, seja ela ciclável ou não, mas a mobilidade partilhada, para que as cidades também fiquem um bocado mais limpas de trânsito, mais limpas de poluição sonora, poluição do ar, com essa nossa visão do mercado. A nível de, eu não sei se já estou a esticar o meu tempo, peço desculpa. A nível de conselhos, eu acho que o que nos levou muito a crescer, nos a WeGoShare, é estar atento muitas vezes às necessidades implícitas dos potenciais clientes, neste caso das câmaras, que é muitas vezes eles necessitam de algo que nem eles sabem bem o que é. Então nós temos de ter um bocado de sentido crítico para tentar levar aqueles nos digam o que precisam, porque muitas vezes nós não conseguimos adivinhar, nos digam o que precisam, muitas vezes também despertar alguma curiosidade para essas soluções, e nada melhor que mostrar a solução a funcionar em algum sítio para que possamos ter essa visão. Portanto, eu acho que um dos principais conselhos é tentar sempre um piloto, isto falando numa ótica, quando é possível ter algo físico, algo de serviço, tentar sempre um piloto, ter sempre muita paciência, porque sabemos, quem lidar com os serviços públicos, sabemos que as coisas demoram a ser decididas. No caso dos privados já é diferente. E também vai ter sempre vai existir sempre resistência das pessoas à mudança. Portanto, as coisas estão a ser levadas com calma e sempre com muita informação, muita clareza aos utilizadores. Posso dar o exemplo, por exemplo, do pressário, que sempre foi algo que, por muito que se explique, os utilizadores têm sempre dúvidas e críticas e questões. E outra questão que nós sentimos dificuldades, não foi tanto dificuldades, mas mais críticas, foi a roubar espaço aos carros. Isso será algo que, entrando na parte da mobilidade, seja ela ciclável ou não, as pessoas pensam que nós vamos roubar espaço aos carros, seja espaço de circulação, seja espaço de estacionamento, e é algo que tem de ser muito bem explicado, quer pela entidade, quer pelas câmaras, às pessoas, aos utilizadores, aos municípios. Portanto, julgo já julgo que coloquei os pontos todos e julgo que já estou a esticar o meu tempo, peço desculpa por isso. Portanto, estarei ao dispor para todas as questões que queiram colocar, mais no final, se não me engano. Agradeço a todos o vosso tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo, por esta partilha.
Como o Ricardo disse, relembro a todos que vão colocando as vossas questões por escrito na funcionalidade que eu andei e no final desta sessão irão ser esclarecidas. Para falar agora um pouco sobre a empresa que se segue, convido Afonso Rabasco, CEO da Trash for Goods. Olá a todos. Antes de mais, muito obrigado também aqui à Joana da CH Business Consulting e também ao Paulo aqui da API também pelo convite e aqui e por esta iniciativa também de promover também um bocadinho o empreendedorismo e também esta parte também de dar a conhecer muitas vezes projetos que passam aqui um bocadinho pela parte de promover, no fundo, aquilo que é atualmente cidades inteligentes, smart cities, e um bocadinho juntar também a parte da mobilidade, a mobilidade ecológica também, e a parte de sustentabilidade também ao barulho. Aqui também para explicar um bocadinho também o que é o conceito da Trash for Goods e também um bocadinho como é que foi a nossa história, assim mais ou menos para dar assim um bocadinho de contexto. A Trash for Goods é uma plataforma de gamification que premia as pessoas por reciclar. E nós fazemos isto através de uma aplicação móvel e depois através dos nossos pontos de recolha. No fundo aqui, esta ideia acabou por surgir dentro, ainda estávamos todos na faculdade, isto surgiu dentro da Junitec, que no fundo é uma junior empresa dentro do Instituto Superior Técnico, e o conceito aqui de junior empresa, para manter assim um bocadinho simples, é no fundo uma empresa gerida toda por estudantes. No fundo, pronto, é quase como se fosse uma espécie de um núcleo, uma atividade extracurricular, e que tinha esta parte, tinha uma parte de consultoria, pronto, no fundo para introduzir um bocadinho os estudantes no mercado de trabalho, e depois tinha uma parte de empreendedorismo, precisamente para estimular um bocadinho a parte de inovação. Aqui quase que tínhamos um desafio extra, que ao contrário na consultoria temos que pensar sempre numa solução inovadora para o cliente, nós aqui tínhamos que pensar se o problema fazia sentido ser resolvido. Acaba por ser um bocadinho um passo um bocadinho noutro sentido. Aqui o que nós acabámos por fazer, ou o problema que nós acabámos por identificar foi as taxas de reciclagem em Portugal estarem muito baixas. Pronto, isto aqui é assim um problema muito grande, é um bloco muito grande, e depois a partir daqui tivemos de ir esculpindo um bocadinho até encontrarmos aqui a verdadeira causa deste problema. E aqui nós falámos muitas das vezes com empresas dentro desta área. Estamos aqui a falar, por exemplo, desde uma cidade de Ponte Verde, falámos também com algumas entidades de recolha de resíduos. No Portaz tem a Lipor, cá em baixo temos a Valor Sul, a Mar Sul, mas tudo pertencente ao grupo da EGF. E, no fundo, o grande problema que nos identificaram é precisamente a contaminação. E a contaminação dos resíduos, mais ou menos, para ficarem com uma noção, 50% dos resíduos que nós colocamos, ou que estão neste momento nos ecopontos amarelos, por exemplo, estão contaminados. Ou seja, isto quer dizer que muitos dos resíduos que estão lá, muitas vezes são das duas uma, ou não deviam estar lá, colocamos, ou por exemplo, papel ou resíduos orgânicos ou indiferenciados misturados com plásticos, por exemplo, ou até com outros tipos de resíduos, mas no fundo isto é a principal causa para degradar as eficiências ou a eficácia do processo de reciclagem. E é muito a partir daqui, pronto, que nós quisemos incentivar e construir quase esta plataforma, precisamente para mudar este mindset de que nós, quando deitamos qualquer coisa fora, desligamos o cérebro, de certa forma. Nós assumimos logo que as coisas, pronto, são logo. Esquecemos do que acontece a seguir. E não existe esta valorização do resíduo. Ou seja, por exemplo, existe muito nos países nórdicos e na Alemanha, por exemplo, existe muito o conceito de sermos recompensados por reciclar. E aqui nós tentamos implementar ou importar um bocadinho esse mindset e tentar instalar aqui em Portugal e, por sua vez, também em alguns outros países quando for a nossa altura para expandir, mas a lógica é muito esta, é no fundo ser uma plataforma que permeia os utilizadores através de como não conseguimos estar aqui a dar dinheiro também às pessoas, acabamos por adotar um bocadinho esta lógica mais de gamification e de incentivo digital, que acabou por ser quase o nosso mecanismo de funcionamento. E
E, no fundo, a nossa plataforma, como eu tinha dito há bocadinho, é quase 50% de software, que no fundo é a parte da aplicação móvel, que é responsável por todo este incentivo, toda a parte de gamification. E para quem não sabe o que é este chavão de gamification, de uma forma assim muito breve, é no fundo a implementação de elementos que às vezes vemos em jogos, por exemplo, pontos, desafios ou conquistas que temos que desbloquear. No fundo, ir pegar algumas coisas que existem em jogos e trazê-los um bocadinho para a vida real. E o nosso objetivo aqui é, através desta forma, ir captando ou ir mudando este mindset nas pessoas para chamar a atenção também para os resíduos, para através de ver quantos resíduos é que já conseguiram reciclar, o que é que isso traduz no seu impacto, por exemplo, para as pessoas conseguirem também ter uma ideia do conseguem ser mais ativas ou têm um papel muito mais ativo no processo de reciclagem. E acaba por ser também aqui um lado que nós também queremos trazer aqui para cima. E depois temos estado agora também temos a outra componente que é os 50% de hardware, digamos, que no fundo são os nossos pontos de recolha. Atualmente, nós estamos agora a trabalhar com reverse vending machines. Para quem não conhece este termo, é no fundo umas máquinas de reciclagem. Já começamos a ver algumas cá em Portugal, pelo menos em alguns supermercados, mas são muito conhecidas, pronto, no resto da Europa. No fundo, são umas máquinas onde nós introduzimos uma garrafa e depois recebemos um talãozinho ou um ticket para depois irmos trocar ou no próprio supermercado ou noutro local. No fundo, a ideia aqui é nós queremos interligar a nossa aplicação com essas máquinas, precisamente para ter esta parte de incentivo digital juntamente com um local onde possa ser garantido a reciclagem dessas máquinas, ou neste caso a recolha desses tipos de resíduos. Nós atualmente trabalhamos com vários tipos de resíduos, ou a plataforma está pronta para vários tipos de resíduos, mas no fundo nós já fizemos aqui alguns testes e demos um foco muito grande, sobretudo naquilo que é atualmente embalagens de bebidas, por exemplo. Estamos a falar desde garrafas de plástico, que é do tipo PET, que é atualmente quase considerado um tipo de plástico quase como o ouro dos plásticos, porque é um plástico que é muito fácil de reciclar e é muito utilizado hoje em dia, por exemplo, na nossa alimentação. E, por exemplo, recolher, por exemplo, a maior parte deste tipo de plástico numa forma, lá está, sem contaminação, em contacto com outros tipos de plásticos que não são recicláveis e até com outros tipos de plásticos. Aliás, no fundo são todos plásticos alimentares, de certa forma, e isso acaba por trazer bastante valor se os trouxermos diretamente ou sem contaminação para os locais de recolha, precisamente para serem muito mais facilmente reintegrados no processo de reciclagem. E é por isso que estamos a ter também um foco especial também aqui neste tipo de resíduos. E, ao mesmo tempo, também já trabalhamos com latas e já tivemos também aqui algumas recolhas ao nível de e-waste, de resíduos elétricos e eletrónicos, que é um resíduo que atualmente também é bastante esquecido para a maior parte das pessoas e que é um grande problema atualmente que nós temos, que muitas poucas pessoas efetivamente reciclam esses tipos de resíduos, ou muitas vezes o que acontecia comigo era deixar num sótão ou numa garagem, deixar a garagem cheia de cabos, telemóveis antigos, e no fundo esses materiais têm interesse em serem reaproveitados e reintroduzidos no processo de reciclagem, precisamente para poder aproveitar ou algumas das componentes que podem ser reaproveitadas para fazer outros tipos de componentes ou até outros tipos de materiais para os próprios computadores ou próprias partes eletrónicas, ou então mesmo, muitas vezes, estes até podem ser mesmo aproveitados se ainda tiverem boas condições para serem, pronto, novamente ou reparados, etc., em centros apropriados para isso, ou centros de refurbishment, como se costuma dizer. E pronto, e do modo geral, nós estamos aqui localizados, nós começámos dentro da nossa faculdade, pronto, no fundo agora já saímos da nossa junior empresa também e já também, pronto, saímos também da faculdade e temos estado agora a tentar implementar aqui um bocadinho este nosso sistema por Portugal inteiro. Nós começámos aqui num foco ainda por Lisboa, nós começámos aqui
pronto, começámos dentro da nossa faculdade, fazer assim algo, pronto, tendo as nossas relações, boas relações com as faculdades, acabámos por ter um bom local para iniciar. E também como a nossa aplicação acaba por ser um bocadinho mais dirigida ao público jovem, acaba por ser do nosso interesse também ir focando um bocadinho também os nossos esforços e no fundo a nossa força toda precisamente neste setor, precisamente porque são os clientes do amanhã, vão ser também os futuros habitantes do planeta, são os jovens, e acabou por ser também um bocadinho este mindset de nós estarmos um bocadinho mais focados, por exemplo, atualmente na parte de escolas, na parte também de faculdades, precisamente para passar um bocadinho esta mensagem de valorização do resíduo. No entanto, isto não invalida a nossa plano estratégico de colocar estes pontos de recolha, precisamente falar com municípios, e já temos agora atualmente a fazer um piloto com a Câmara de Oeiras, juntamente também com um laboratório de inovação social do técnico, precisamente para implementar um destes caixotes inteligentes aliás, que vai ser num ponto em Oeiras, que ainda estamos a alinhar, mas que se tudo indica, em abril de 2023 vai estar a rolar. E no fundo temos aqui estes vários planos aqui assim para lançar. Relativamente aqui, por exemplo, também como é que, entrando já aqui se calhar um bocado mais pela parte daquilo que nós já fizemos até à data, nós já fizemos aqui algumas recolhas também ao nível também pronto, no fundo aqui ao nível dos resíduos eletrónicos, como tinha dito há pouco, nós aqui foi uma espécie de um teste também para testar a nossa plataforma ou outros tipos de resíduos, principalmente aqui numa ótica de ver como é que iria funcionar a nossa plataforma, precisamente para conseguirmos ter uma melhor percepção, o que é que nós precisávamos melhorar e ao mesmo tempo também começarmos a trabalhar um bocadinho, no fundo, aperfeiçoar o nosso MVP, no fundo, o nosso protótipo da aplicação para os vários para os vários locais. E no fundo nós fizemos aqui algumas escolhas, não só em faculdades, mas também fizemos e tivemos muita felicidade em poder colaborar com a RP Portugal e com a Vorten, e fizemos aqui algumas recolhas piloto no sentido de incentivar as pessoas a entregarem o seu e-waste em algumas lojas Vorten. A Vorten já tem alguns deste processo de recolha funcional, mas não tinha a parte de recolha. E então tentámos atingir aqui, tentar incentivar as pessoas a ir mais vezes aqui à Vorten, entregar os seus resíduos para poder fazer onde nós compramos os nossos produtos eletrónicos, quando se avariam, temos um local onde podemos ou ir reparar ou podemos ir depois entregá-los. E no fundo aqui acabou por ser quase o nosso objetivo, fazer aqui também um teste, e acabámos por ter também aqui bastantes bons resultados. Nós conseguimos recolher cerca de, se não estou em erro, 3.150 mais ou menos, agora não lembro do último dígito, mas mais ou menos 3.150 resíduos eletrónicos no total, isto num período de 3 meses, e conseguimos alcançar quase cerca de mais 100 pessoas na nossa aplicação, que foi já uma grande vitória para nós também nesse sentido. E entretanto, estamos também agora a fazer, lá está, aqui algumas iterações e alguns projetos pilotos, também numa ótica de teste, para também ganhar alguma validação e alguma tração também, para podermos começar a implementar no fundo, os nossos pontos em mais locais em Portugal, precisamente para começar a incentivar, entrar um bocadinho mais alinhado também com o nosso modelo de negócios. Atualmente, nós aqui também conseguimos usufruir um bocadinho da nossa plataforma, isto aqui mais numa ótica, por exemplo, para câmaras ou até os nossos estabelecimentos que trabalhamos, nós conseguimos também fazer quase uma contabilização à unidade do resíduo. Ou seja, nós no fundo conseguimos aqui também quase ter uma ideia ou quase fazer uma análise de quantos resíduos é que foram reciclados em cada ponto de recolha, precisamente nós como conseguimos recolher a informação de
o tipo de resíduo que foi recolhido naquele local, até mesmo quase ao nível de percebermos qual é que foi, quantas garrafas de Coca-Cola ou latas de Small foram recicladas, por exemplo, no técnico, ou foram recicladas na Faculdade do Porto. Conseguimos ter uma maior noção também dos resíduos que estão efetivamente a ser reciclados e a ser entregues diretamente para para os centros de recolha, que no fundo isso acabava por não acontecer de antes, acaba por ser muito estimado, de certa forma, e aqui quase conseguimos ter um sistema quase near real time, mesmo com o nosso, no fundo, com os resíduos que nós estamos aqui a conseguir recolher. Um, de um modo geral, penso que também assim para tocar um bocadinho mais na parte do futuro e aprendizagens também que nós também tivemos aqui dentro da Trash for Goods. Nós passámos aqui um bocadinho, ou um dos grandes assim, desafios que nós acabámos por passar numa fase inicial acabava por ser um bocado um problema de ovo e a galinha. Ou seja, nós, por exemplo, a nossa plataforma quase que acaba por funcionar também semelhante a um marketplace, muitas das vezes, porque nós temos uma panóplia de prémios que temos para oferecer aos nossos utilizadores, mas normalmente nós só conseguimos para atrairmos prémios interessantes, precisamos de bastantes utilizadores, mas para termos utilizadores precisamos de prémios bastante interessantes. Então ficamos aqui um bocadinho com este paradoxo que muitas das vezes acaba por ser um ponto que é muito difícil de alavancar. E isso aqui, por acaso, a maneira que nós vimos foi muitas das vezes ter aqui falar com algumas empresas e muitas empresas estavam dispostas também a colaborar connosco numa fase inicial para ter alguns prémios interessantes que pudessem chamar a atenção, lá está, numa ótica também para ganhar esta tração à marca e começar também a ter alguma para começarmos a ser identificados mais facilmente também pelo nosso público, principalmente, e no fundo acabámos também por adaptar um bocadinho a nossa solução precisamente para este tipo de resíduos, porque inicialmente nós, quando não tínhamos muitos pontos de recolha ainda não tínhamos ainda meios para construir uma máquina inteligente de reciclagem, ou ainda não tínhamos, ainda não estavam sequer a vir para cá essas máquinas inteligentes, ou pelo menos os fornecedores não estavam a vir para cá ainda. Nós ainda fizemos alguns projetos quase assim ao regime manual e em durações muito, muito curtas. Por exemplo, aqui fazíamos, por exemplo, uma recolha quase de 2 semanas ou máximo dos máximos um mês, e muitas vezes fazíamos assim quase uma espécie de uma competição, quem reciclava mais, e o top 10, por exemplo, ou depois fazíamos assim alguns sorteios que no fundo permitiam nós termos aqui algum incentivo para todos os participantes poderem ganhar e poderem entregar o maior número de resíduos que conseguissem. E no fundo aqui acho que uma das maiores aprendizagens que comecei a ter aqui, e muitas vezes toca um bocadinho na parte que se falou há bocadinho na parte de resistência das pessoas à mudança. Aqui nós conseguimos ver que incentivo é, infelizmente, mesmo para nós conseguirmos mudar um bocadinho ou mostrar às pessoas algo que é bastante banal, como reciclar, é preciso muitas vezes um incentivo por trás, ou quase é preciso haver quase uma cenoura, como se costuma dizer, à frente da pessoa para nós conseguirmos gerar esta mudança de comportamento. E é muito a partir daí que nós começamos a ver é que nós temos esta capacidade. A gamification é uma ferramenta super útil no que toca nesta fase de mudar a mentalidade das pessoas, mudar, no fundo, este mindset de que deitar as coisas fora só porque sim, não vale a pena. Se eu for ali àquele ponto, sou recompensado por fazer isso. No fundo, acaba por quase ir mudando step by step um bocadinho aqui o comportamento das pessoas. E no final, se calhar assim, conselhos que eu teria assim também para futuros empreendedores, muitas das vezes, uma coisa que eu ouvi de um mentor há muito, muito tempo atrás foi que
inovação não é necessariamente encontrarmos a última Coca-Cola do deserto, ou não precisamos de ter uma peça única que vá revolucionar o mundo. Aqui o melhor exemplo é, por exemplo, nós atualmente temos um McDonald's e temos o Burger King, e ambos fazem exatamente a mesma coisa. O segredo está na nossa diferenciação. E isso aqui acaba por ser algo que muitas vezes nós não pensamos, ou pensamos que temos que ter a coisa mais única e exclusiva do mundo, mas muitas vezes está na forma como nós vamos operar com o cliente, por exemplo, ou às vezes até está mesmo se o nosso produto tem mais qualidade que o cliente. E muitas vezes o segredo está, mais uma vez, na execução e não necessariamente naquela peça de charan que vai mudar todo o mundo. Muitas vezes está, mas o que eu estou aqui a dizer é que não está necessariamente ligado só a esta parte de termos uma única feature que vá mudar o mundo. Muitas vezes é nós pensarmos também um bocadinho fora da caixa, como é que nós conseguimos também mudar através de pequenas iterações, pequenas alterações, como é que nós conseguimos também mudar aqui um bocadinho o nosso mercado, de certa forma. E penso que, pronto, também para não ocupar assim também muito tempo também a quem vier a seguir, e pronto, e agradeço mais uma vez o convite por estar aqui presente. Muito obrigado, Afonso. Infelizmente, o nosso próximo convidado, o Gonçalo, não vai poder estar presente nesta sessão, mas para nos falar um bocadinho sobre a temática de morar e trabalhar em cidades inteligentes, negócios no imobiliário, vou pedir então à Joana que nos dê um pequeno enquadramento. Tens que ativar o microfone, Joana. Muito bem, vou-vos falar então dos negócios que descrevemos na ficha de Business Intelligence relativa ao setor imobiliário. Essencialmente, os negócios de sharing economy enquadrados na atividade imobiliária estão relacionados com um melhor aproveitamento do espaço disponível. Esse espaço pode ser para morar, pode ser para trabalhar ou simplesmente para guardar e arrumar coisas. Para ser mais fácil perceber o conceito associado aos negócios de sharing economy, eu posso usar a Airbnb, que quase toda a gente conhece, e no fundo o conceito é o mesmo, só que em vez de ser espaços privados para fins turísticos, estamos a falar de espaços privados para arrendamentos de longa duração, ou espaços privados para funcionarem como coworks, ou ainda espaços privados que funcionem como armazém para guardar coisas. Portanto, estes negócios afastam-se dos convencionais porque assentam em plataformas muito ágeis que fazem o processo todo de reserva ao pagamento dos espaços disponíveis, e que têm sistemas que são vantajosos, quer para quem está à procura desses mesmos espaços, quer para quem é proprietário dos mesmos e através desta plataforma consegue muito facilmente colocar estes bens no mercado. Para ter um portfólio interessante, para ter massa crítica suficiente, os empreendedores que pretendam abraçar o domínio da imobiliária têm que fazer um trabalho de levantamento exaustivo, de falar com os proprietários e de os trazer para estes negócios. E são negócios que estão muito associados às gerações mais novas, quer seja aos millennials, quer seja ainda aos mais jovens, à geração Z, aqueles que já moram sozinhos ou que já estão a trabalhar. Como sabemos, estas gerações estão muito desapegadas da propriedade, ou seja, aquilo que alguns tempos atrás era muito importante, como ter uma casa, deixar uma casa para os filhos, para estas gerações não é de facto um valor que persigam, e isso resulta em oportunidades no mercado de arrendamento, e que é de facto um mercado que tem vindo a crescer.
Portanto, quando se refere às oportunidades e aos tipos de negócio na imobiliária, estamos a falar efetivamente de espaços disponíveis para morar, por períodos mais ou menos longos de tempo, e estas gerações são muito cosmopolitas, quer estejam a estudar, quer estejam a trabalhar, querem soluções acessíveis para sair da casa dos pais, soluções que sejam convenientes e que se adaptem ao seu ritmo de vida, que é muito nómada e que é, portanto, pouco enraizado na questão da propriedade. As preferências destas novas gerações também se refletem no mercado de trabalho e, portanto, tem resultado no crescimento de espaços disponíveis para trabalhar, de espaços partilhados para trabalhar, chamados coworkings. Portanto, à semelhança do que acontece com os espaços para morar, os espaços disponibilizados para trabalhar podem ser privados, portanto, estas plataformas fazem a ponte entre os proprietários destes ativos e quem precisa destes espaços, oferecem serviços de subscrição que permitem, por exemplo, que uma pessoa possa trabalhar ao longo de uma semana em 5 cidades diferentes ou até em países diferentes, através de passes de acesso a estes espaços. Também encontramos oportunidades em cidades que tenham habitações mais pequenas, de pessoas que querem guardar aqueles pertences que não se conseguem desfazer e que vivem em casas pequenas, e portanto quem tem casas maiores, quem tem sótãos ou garagens com espaço disponível, pode arrendar esse espaço para esse fim. Portanto, são mercados naturalmente dirigidos a todos os segmentos, mas como referi, podem encontrar aqui algumas afinidades de facto com as novas gerações. E também com os públicos urbanos, onde de facto as limitações de espaço são mais evidentes. Em termos daquilo que é aconselhável para iniciar um negócio nesta área, enfim, são aspectos que no fundo são transversais a qualquer área, que é conhecer muito bem este setor, o setor imobiliário. A tecnologia está sempre patente, os negócios da economia da partilha funcionam de facto através de plataformas, plataformas muito ágeis, muito intuitivas, que fazem, que utilizam algoritmos e todo o tipo de tecnologia para otimizar o processo de reserva. E por fim também, e também transversal a todo o tipo de negócios, é sempre muito importante uma rede de parceiros, as parcerias e o networking será também vital nestes tipos de negócios na área da imobiliária. E acho que toquei aqui nos aspectos todos, mas mais uma vez estou ao dispor nesta fase seguinte. Muito obrigado, Joana. Antes de passarmos então à sessão de perguntas, eu queria agradecer novamente a participação da Joana, a participação do Afonso e do Ricardo, por terem aceito o nosso convite e por terem tido a gentileza de estar presente no webinar de hoje. Pedimos que respondessem ao formulário de satisfação que vos apareceu. Podem encontrá-lo na enquete, em baixo, para depois passarmos então à sessão de dúvidas. Nós já temos neste momento, na funcionalidade Q&A, 4 questões. Peço a todas as outras pessoas que tenham ainda questões por colocar, que vão escrevendo as vossas questões antes de nós começarmos a sessão e passarmos então a responder a todas as questões que possam ter. Vou dar aqui apenas um minuto para que possam responder então ao formulário de satisfação e depois possamos avançar. Eu acho que estou aqui com alguma dificuldade a preencher, porque acho que ele
está a dizer que o anfitrião e o palestrante não podem votar. Exato. O palestrante, ok, já percebi. Ou seja, os oradores não podem. Não, podem pensei que pensei que era suposto nós indicarmos, e só que ainda não tinha dado permissões. Eu aproveito o compasso de espera só para voltar a falar um bocadinho dos ateliês, que penso no início não estavam de facto ainda todos os participantes. Pronto, no fundo é aqui dar aqui um alerta sobre o nosso projeto, que de facto tem aqui ações muito importantes e muito concretas ao apoio aos empreendedores, a quem desse lado tem uma ideia e de facto gostava de a tornar num negócio. Vamos ter abertos ateliês que são ações de 4 dias, vamos trabalhar as várias dinâmicas do que é de como é que se passa de uma ideia para um negócio. Vamos tentar com os participantes fazer um processo de maturação da ideia e depois vamos ter mentoring individual, vamos ter apoio ao desenvolvimento do plano de negócios. Portanto, desafio todos os empreendedores que estão aí com as suas ideias na cabeça, como eu falava há pouco, na cabeça, no bloco, na gaveta, onde quer que estejam, que de facto se inscrevam no projeto, que vão acompanhando o projeto e que se inscrevam nas ações concretas que vamos fazer, porque é uma oportunidade de terem grandes consultores, grandes mentores, empresários convosco a desenvolver negócios viáveis, que é isso também que se pretende. Não é só negócios, mas negócios economicamente viáveis, que isto no final do dia tem que permitir pagar as contas, porque é uma empresa e o objetivo de uma empresa é dar lucro, não pode ser visto de outra maneira, apesar de, por mais que a ideia seja fantástica, ela tem que ser também rentável e também é uma preocupação nossa, além da componente de internacionalização. Portanto, Afonso, temos que passar aí para cidades internacionais também. E se calhar, Rafael, posso começar eu com as perguntas? Não, só tenho uma para o Afonso, que é mesmo a questão da internacionalização, e se calhar abríamos aqui a questão das respostas às perguntas. Ok. Então, por favor, Paulo, siga. Qual é a sua pergunta? Pronto, é mesmo isso, Afonso, internacionalização. Planos para internacionalização. No fundo, nós vemos aqui até bastante potencial, porque, por exemplo, atualmente, cada vez mais, e também aproveito aqui um bocadinho para responder a uma pergunta também que surgiu aqui relativamente aos métodos de taras, no fundo, ou o sistema de depósito, de certa forma. Atualmente, cada país europeu está a desenvolver o seu próprio sistema de depósito. Ou seja, no fundo aqui, nós vemos aqui também com bons olhos, no sentido de nós temos mercado para isto e cada vez mais existe, por exemplo, as reverse vending machines, que acabam de ser, no fundo, ou os fabricantes, acabam de ser também o nosso maior parceiro aqui neste lado. Eles têm dito que este desenvolvimento tem estado a ser cada vez maior. E, no fundo, nós, por exemplo, vemos, por exemplo, em Espanha, ou até mesmo nos outros países, se calhar não tanto nos nórdicos, já está muito desenvolvido até, ou já está, foi lá, os pioneiros surgiram lá. Muitos dos outros países do mundo estão a caminhar também para essa mentalidade, no fundo. Cada vez mais está-se a desenvolver um sistema de depósito também, e isto também, pronto, no fundo aqui, o que permite para nós, é que nós, no fundo, vamos começar a pagar, pronto, nós, utilizadores, nós pagamos mais 20 cêntimos, ou 50 cêntimos, etc., por o plástico, por exemplo, e depois, ao devolvermos, nós somos ressarcidos esse valor. No fundo, o que nós acabamos aqui também por fazer muitas das vezes é ser uma componente extra. Um dos grandes problemas é que todos estes STRs são locais. Aqui o que nós damos uma solução um bocadinho diferente é que nós conseguimos, por exemplo, uma pessoa que mora, por exemplo, ali em Elvas, mais ou menos, esteja, por exemplo, ou compra uma garrafa de água em Espanha, essa pessoa não pode reciclar cá em Portugal. Por exemplo, os 20 cêntimos
pagou a mais em Espanha, não podem ser ressarcidos em Portugal. No fundo, o que nós acabamos aqui por ser um mecanismo de incentivo é que a pessoa, independentemente de se reciclar em Espanha ou em Portugal, consegue receber os pontos na mesma, pronto, na nossa aplicação. Acaba por ser também assim algum outro fator de motivação também para incentivar pronto, aqui também um bocadinho uma economia um bocadinho mais unida ao nível de países, enquanto ainda não surgiu um sistema de depósito europeu, porque por enquanto ainda é muito local de país para país e temos que a nossa abordagem internacional tem que ser um bocadinho bem estudada, pronto, temos que ver bem a legislação de cada país e é um bocadinho assim depois que vamos entrar. Mas, como temos o auxílio também dos nossos parceiros aqui, que acabam por ser as reverse vending machines, conseguimos ter assim boas prospecções para expandir o negócio. Ok, obrigado, Afonso. Eu vou aproveitar aqui para responder a uma pergunta da Francisca Caminho, que questiona se os ateliês são só para jovens até que idade e se existe para séniores. Os ateliês são para todas as pessoas, todas as idades, não apenas para jovens, séniores, para toda a gente que estiver interessada e tenha uma ideia de negócio que queira desenvolver. António Rebelo faz uma pergunta para o Afonso que eu creio que foi um bocadinho aquilo que o Afonso respondeu, mas de qualquer forma o António pergunta, diz que o Afonso deu o exemplo das práticas alemãs na reciclagem e entregas de garrafas de plástico. Estas garrafas têm um custo reembolsável de 50 cêntimos. Por que não adotamos esta prática? É um grande incentivo para desenvolver o recipiente vazio. Exatamente. Sim. E, no fundo, nós já estamos a implementar essa prática. Nós temos estado a falar, por exemplo, ou temos estado a trabalhar em conjunto também com a APA, que é a Associação Portuguesa do Ambiente, e no fundo está a ser desenvolvido cá em Portugal um sistema de depósito desse género. Creio que só vai ser abrangido garrafas de plástico e latas de alumínio. Ainda não vamos fazer garrafas de vidro, porque existe algumas questões logísticas também, e acho que ao nível de reciclagem de vidro em Portugal nós até estamos bastante bem posicionados. Aqui acaba no fundo ser, ou seja, a questão aqui muitas vezes acaba por ser mais uma questão de quando é que vai ser implementado. Ou seja, isto para surgir um sistema deste género tem que ser uma legislação e normalmente isto aqui está sempre dependente de o que está a ser debatido em Assembleia, etc. E no fundo muitas das vezes existem várias coisas que acabam por atrasar. Por exemplo, quando foi a lei em si saiu antes da pandemia, até em 2019, se não estou em erro, e depois com a pandemia atrasou-se, depois supostamente o plano era suposto ser implementado em 2022, mas com a queda do governo acabou por atrasar mais um bocadinho este processo e então agora estima-se que a lei entrará em vigor agora no final, ou inícios de 2023, finais de 2022, mais ou menos, com o início do projeto, ou com o início do sistema de depósito a partir de 2024. No fundo isto aqui, pronto, vai permitir isto. Vão haver novas entidades, foi aquilo que eu tinha dito, que era um sistema de depósito, ou a SDR Portugal, que é sistemas de depósito, por acaso não estou-me a lembrar do R agora, mas no fundo essa entidade é quem vai gerir todo este processo. No fundo é quase para facilitar um bocadinho como se fosse a CIBS nos multibancos. Nós atualmente temos, por exemplo, se eu for levantar dinheiro por exemplo, se eu for cliente da CGD e for levantar dinheiro a um novo banco, pronto, a CGD depois tem que haver esta transferência de capital, no fundo. E, no fundo, o que é a CIBS regula todas essas transações. O que vai acontecer é exatamente o mesmo no sistema de depósito. Se eu comprar uma garrafa no Continente e for um Pingo Doce devolver, vai haver aqui alguém que vai ganhar dinheiro e aqui alguém que vai perder dinheiro. E tem que haver aqui esta entidade que vai garantir que no fundo ninguém está a fazer aqui lucro desta forma. Acaba por ser aqui um bocadinho este balanço que acaba por estar a ocupar a maior parte do tempo, que é preciso estar a envolver tudo o que seja produtores de embalagens, no fundo desde small compound até grupos maiores internacionais, como Coca-Cola, por exemplo, e retalhistas como Continente, Pingo Doce, etc., que daí estar a atrasar assim muito mais este processo. Obrigado, Afonso. O António Rebelo fez duas
questões para o Ricardo. Quando disse que gostava de falar com o Ricardo respondeu diretamente, António, através de mensagem escrita com o e-mail, para que possa entrar em contacto. E relativamente à pergunta sobre os concursos públicos, o Ricardo pediu para, por favor, esclarecer a questão, que não estava a compreender o foco da mesma. Portanto, António, se conseguir desenvolver a pergunta de outra forma e colocá-la novamente, agradecíamos. Então, temos aqui uma questão da Lourdes Moraes para o Ricardo. Parabéns pela apresentação. Deixo aqui uma questão. Qual a principal componente da atividade? O desenvolvimento de software ou a gestão de equipamentos? Quanto aos equipamentos, existem parcerias com fornecedores ou são adquiridos pelas empresas? Respondendo à primeira questão, a WeGoShare opera nas duas vertentes, tanto o desenvolvimento de software como a operação de equipamentos. E pode operar nas duas ou apenas em uma. Tudo vai depender da oportunidade de negócio. Relativamente aos equipamentos, nós fazemos integração com equipamentos parceiros, também fazemos compra direta de equipamentos e ainda temos desenvolvimento de equipamentos, caso seja necessário. Ou seja, temos essas três valências a nível da parte de hardware de equipamentos. Eu julgo que respondi às duas questões da Lourdes. Certo. Outra questão da Lourdes para o Afonso. Muitos parabéns, excelente iniciativa. Penso que a adesão da população a estas iniciativas depende do seu conhecimento em relação ao valor que atribuímos aos resíduos. De que forma é que atribuem essa valorização? Admito que são os parceiros que atribuem esse valor para que depois se traduz no pagamento do prémio, certo? Bem, nesse caso, podem ser valores variáveis? Sim, neste caso aqui o que nós fazemos, ou no fundo o método de valorização que nós temos, acaba por ser, pronto, quase uma moeda virtual que criamos na nossa, não estou a dizer que é uma criptomoeda, mas que é apenas uma moeda, pronto, no fundo pontos que vamos acumulando ao longo do tempo para as pessoas depois poderem trocá-los por esses bens. No fundo aqui o objetivo sim, acaba por ser um bocadinho, nós temos esses prémios, no fundo, são os nossos. Nós tentamos sempre aqui também dar um bocadinho de exposição, também, por exemplo, a marcas sustentáveis, ou até, por exemplo, gamas de produtos mais sustentáveis de empresas grandes, por exemplo, ou que possam reduzir ou que tenham alguma forma, algum impacto ambiental, por exemplo, não só ambiental, mas de impacto no geral. Por exemplo, estou a lembrar, por exemplo, reduzir desperdício alimentar. Pronto, que existem produtos, não quero fazer aqui publicidade, mas existem alguns produtos de algumas marcas que permitem fazer isso. E nós tentamos, por exemplo, expor um bocadinho esses produtos e muitos destes, no fundo, destas gamas que existem atualmente no mercado e tentamos expô-los diretamente aos nossos utilizadores, ou no fundo à nossa comunidade, de certa forma. Mas sim, do início inicial, nós não estamos a cobrar diretamente no fundo, aos fornecedores, porque ainda não temos, aos fornecedores, ou às marcas que promovem os seus produtos lá, porque ainda não temos uma exposição que se justifique também ter ainda, pronto, estarem a pagar para ter acesso ou estarem a publicitar os seus produtos. Por enquanto é um bocadinho mais o contrário. No fundo, nós estamos muitos destas marcas têm interesse até em fazer uma plataforma destas crescer e então ajudam-nos também nesse sentido a dar este salto para conseguirmos atrair o maior número de utilizadores possíveis. E depois, no futuro, pronto, claro que depois vamos ter em atenção também aqui quem nos ajudou também e no fundo o objetivo seria também aqui termos também um dos revenue models acabava um bocadinho por ser este. Francisca Caminho coloca uma questão para o Afonso e para o Ricardo. E vamos começar por Afonso. Estes espaços físicos de recolha são realizados por vós ou podem candidatar para proporcionar esse espaço em parceria? Nós, por acaso, agora estamos a abrir esta proposta de fazermos em parceria com determinados locais. No fundo, nós de antes fazíamos quase uma recolha manual, nós dámos formação ao operador da Trash for Goods para estar presente no local e fazia, pronto, com um tablet, lia o QR Code da aplicação para conseguir sabermos quem é que era a pessoa e conseguirmos atribuir os pontos e depois recolher os resíduos. Mas inicialmente, atualmente nós estamos a trabalhar, estamos a ver agora a expandir um bocadinho para câmaras municipais e muito até próprias iniciativas de pessoas individuais que possam ter interesse. Pronto,
falamos com as pessoas, ou no fundo fazem aqui quase uma pré-order, de certa forma, ou uma reserva ou querem fazer, ou têm interesse em fazer uma recolha deste género, entram em contato connosco e depois nós aqui mais ou menos alinhamos e vemos se conseguimos fazer ou se é possível, pronto, dependendo dos moldes de cada caso, e pronto, e no fundo tentamos tentar aqui criar tentamos aqui sempre criar pelo menos algum tipo de recolha. Ok, obrigado. Para o Ricardo, a pergunta é mais ou menos a mesma, um bocadinho mais adequada, se calhar, ao contexto, mas se de facto esses espaços são apenas proporcionados por vocês, ou se alguém individual ou não, se pode candidatar para proporcionar esse espaço em parceria para colocar os vossos serviços. Focando um bocado na questão das bicicletas ou da partilha de veículos, normalmente os espaços são definidos pela entidade que está a adjudicar o serviço. No caso das câmaras, eles próprios, muitas vezes até já existe o estudo feito de onde serão colocadas as estações e sempre em espaço público. Claro que por vezes pode acontecer de nós fornecermos o serviço a uma entidade privada e aí será essa entidade a definir onde é que quer colocar os equipamentos. E existem casos em que são entidades privadas que, digamos assim, publicitam ou financiam uma localização. Mas isso vai tudo da construção do sistema com a entidade adjudicante, neste caso, que tem o poder de decisão da localização, neste caso falando das bicicletas das estações. Portanto, não é algo que seja dizer agora vamos colocar uma estação em determinado espaço privado. É quase uma análise caso a caso. Não tenho uma resposta cabal e direta para essa questão. Ok, pronto. Então, o António já esclareceu um bocadinho melhor a pergunta inicial. Ele dá aqui o exemplo do serviço de autocarros da cidade de Aveiro. Existe um concurso público que é aberto com certa periodicidade ao qual as empresas se candidatam. Para a micromobilidade, existem já concursos e o EgoShare candidata-se ou convence os municípios da necessidade e estes depois abrem concurso? A nível de Aveiro, existiu um concurso de micromobilidade, até para o António conhecer daqui da zona, para a Buga 2, existiu o concurso, julgo que o EgoShare não se candidatou, e estamos à espera, como município, estou à espera de ver as bicicletas aí pelas nossas ruas. A questão de convencer os municípios da necessidade, muitas vezes foi aquilo que eu falei inicialmente, ou seja, por vezes, em discussão com os municípios de um projeto, surge a identificação que existem necessidades de outros aspectos. E se o município entender por bem que realmente existe essa necessidade, pode depois então abrir um concurso público para ter as várias opções em cima da mesa antes de tomar uma decisão. Depois segue os seus trâmites legais de concursos públicos, seja publicação, concurso, respostas, seja o normal. Julgo que Obrigado, Ricardo. se não for isso diretamente, António, tenho o meu contacto, esteja à vontade. Obrigado. Bom, creio que não existem mais perguntas ao momento, portanto podemos dar então por encerrada esta sessão de dúvidas. Para vos darmos últimas palavras de agradecimento, convido novamente Paulo Lopes, Presidente da API. Muito bem, e é mesmo aqui o encerrar então desta hora e meia. De facto foi aqui uma partilha e agradecer ao Ricardo, ao Afonso e à Joana a experiência própria e o conhecimento que nos trouxeram. Eu tirei aqui duas frases, uma do Ricardo e outra do Afonso, que deixo para final. Portanto, do Ricardo, às vezes nem as câmaras municipais sabem o que precisam, temos de estar sempre a arranjar soluções. E é isto mesmo, isto de inovar é estarmos, nem sempre as pessoas sabem a necessidade que têm até lhes mostrarmos, e penso que era um bocadinho isto que o Ricardo também queria transmitir. E o Afonso, a importância, foca aqui a importância da informação em todos hoje, então nos negócios do futuro. O poder da informação é brutal, portanto conseguimos saber quantas latas de Coca-Cola ou Sumol são recolhidas, quer dizer, isto é o poder da informação no seu auge. Sendo que também aqui faço aqui uma referência a outra expressão do Afonso que achei interessante,
e que concordo totalmente. A inovação não tem que ser encontrar a última Coca-Cola do deserto. O segredo não está unicamente num produto que revoluciona o mundo. Às vezes pequenas alterações nas formas de fazer algo são inovação e são negócio, sobretudo. Portanto, termino agradecendo aos oradores uma vez mais, a todos os participantes. Portanto, tivemos mais de 30 pessoas neste webinar, o que de facto é excelente, e agradeço em nome da API. Desafio todos a continuarem a assistir aos próximos webinars e a participar nos ateliês e na mentoria individual. De facto, quem está aí com essa ideia e que pretende torná-la num negócio, e aproveitar este apoio destes fundos comunitários que estão aprovados e que estão ao dispor de todos aqueles que pretendam iniciar o seu negócio de uma forma sustentável e com o apoio de especialistas nas mais diversas áreas que abrange a gestão e a criação de uma empresa. Muito obrigado a todos e até ao próximo dia 10, onde teremos então já na quinta-feira o próximo webinar. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez.